Bate-papo. Nós estamos recebendo aqui no estúdio conosco Eduardo Reile, que já vai me dizer se o sobrenome dele se pronuncia desta forma. Ele que é lajadense, mora na Alemanha, vai lançar livro amanhã e está aqui na bancada conosco. Eduardo, bom dia. Muito bom dia, um grande abraço aos caros ouvintes da Rádio Independente. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje. É Reli ou Reli? É uma grande polêmica, mas é difícil, não há consenso dentro da família, mas você pode falar Reli. Não há problema. Então acertei. O sobrenome é francês, é de origem francesa, mas vamos lá. Reli tá ok. Eduardo, antes de falarmos então da obra que será lançada amanhã, conta um pouquinho pra gente quem é o Eduardo. Eduardo não mora aqui, mas está em Lajeado, inclusive para lançar a obra amanhã. Como que a Alemanha se torna aí o teu destino? Muito bem. Bom, enfim, a minha vida é um pouco agitada porque eu sou filho de um ex-funcionário do Banco do Brasil. Então eu tenho desde os meus tenros anos vivido em diversas regiões do país, mas a origem da nossa família é Travesseiro e Lajeado, né? Então, mas os anos 2000 meu pai acabamos investindo aqui na região, num negócio familiar. Então, em 2001, 2002, nós viemos definitivamente morar em Lajeado. E aí, então, eu trabalhei junto, né, no negócio da família, né, um comércio de combustíveis na cidade de Teutônia. E acabei também fazendo minha formação acadêmica na Univates. E os anos foram se passando, fiz meu mestrado em meio ambiente e desenvolvimento, sempre tive muito conectado às questões de meio ambiente, uso da terra e assim por diante. E ali, mais ou menos em 2012, surgiram algumas oportunidades de ir à Alemanha. E aí eu acabei fazendo meu doutoramento na Universidade Livre de Berlim, na área de História Latino-Americana. E desde 2013 eu estou, então, fora do Vale do Taquari, né? Então, eu venho com uma certa frequência para cá, justamente para visitar a família e assim por diante. Mas agora, especificamente, estou numa temporada brasileira, nesse verão de 2023, em razão dos compromissos de pesquisa que eu tenho com a Universidade de Jena. E no Carnaval eu estou passando um tempinho com a família. Bom, e é nessa cidade que tu mora e que tu trabalha, é isso? Exatamente. Fala um pouco da cidade, da região. Muito bem. A cidade de Jena é uma cidade de aproximadamente 115, 120 mil habitantes. É uma cidade universitária. A universidade existe desde 1547. Nossa. E existem mais ou menos 25 mil estudantes vivendo na cidade. Então é uma cidade pequena, mas muito viva. Ela se localiza no estado da Turíngia, né, que era um estado conhecido como o coração verde da Alemanha, né, um estado extremamente florestal, também com uma produção agrícola de cereais, trigo, cevada muito forte, mas se caracteriza por essa natureza econômica, de fato, né? E é um local muito importante para a cultura alemã, na medida em que a cidade de Weimar se localiza a 20 quilômetros e os grandes dramaturgos alemães, filósofos alemães como Goethe, Hegel, trabalharam e viveram nessa região. Então há uma grande referência cultural, artística, que de fato caracteriza a região até hoje, né? Uhum. Eduardo, e essa já desde a tua desde a graduação tem esse interesse pelo meio ambiente, pela pesquisa? Como que chega esse desejo na tua vida e agora chegando nessa obra específica que tu vai lançar amanhã? Claro, perfeito. Essa é uma questão bastante interessante, uma vez que a minha qualificação se inscreve na área das ciências sociais e humanidades, né? Então, em geral, as ciências sociais e as humanidades se distanciaram desde 1910 dos temas mais propriamente ecológicos, né? Ou seja, da natureza material, né? E as ciências, de uma maneira geral, se culturalizaram. Mas esse é um outro assunto. Um segundo ponto específico é que eu tive a oportunidade na Univates de trabalhar no setor de arqueologia da instituição, e então a arqueologia ela bagunça um pouco isso, né? Uma medida em que o seu campo de pesquisa é o sítio arqueológico, você precisa se deparar com questões geológicas, ambientais, e isso de fato sempre aguçou a minha curiosidade. E no caso da história da sociologia ambiental, o Brasil em si é um país, é uma potência ambiental que muitas vezes a gente negligencia no nosso dia a dia, né? Então existe uma literatura muito grande, perspectivas diferentes sobre a natureza e a economia do país. O Brasil é um país muito diverso. E também eu fui à Alemanha, e a Alemanha é um país obcecado pelos assuntos ecológicos. Então a Academia Alemã, a Universidade Alemã tem essa orientação há pelo menos uns 30 anos.
né? Então foi aí que eu cheguei. Claro. Eduardo, eu quero que tu fale sobre o lançamento do teu livro, sobre o título, sobre o tema. O que a gente vai ler nesse livro, nessa obra? Muito bem. Bom, o livro se chama Sob a Sombra dos Commons. Essa palavra commons, ela é uma palavra de língua inglesa que mais ou menos significa bens comunais. Já vou chegar nesse ponto, né? Mas o livro todo é intitulado Sob a Sombra dos Commons, Capital Social, Meio Ambiente e Imigração Alemã no Brasil Meridional. Eu escrevi esse livro, o corpo desse livro é baseado, em tese, nos estudos de mestrado que eu fiz aqui em Lajeado, então é um livro bastante lajeadense, de uma maneira geral, e a história da publicação desse livro é um pouco acidentada, porque eu não tinha, originariamente não tinha intenção de publicá-lo, mas um amigo italiano muito próximo, especialista na questão dos bens comunais, que é uma tradição italiana, inclusive, me animou bastante para falar sobre esse tema e publicar. Esse livro a gente vai ler algumas questões. Esse livro, na real, eu sempre defino ele como um ensaio, como um experimento em que eu trago à baila diferentes interpretações sociológicas e histórico-sociológicas, baseado, obviamente, nos estudos ecológicos e sociais que são feitos há 30, 40 anos na Alemanha e no Brasil, e que vai, de alguma maneira ou outra, tematizar a transformação, né, de economias baseadas em bens comunais, ou seja, terra comum, floresta comum, né, em direção ao sistema privado de apropriação ecológica que nós temos hoje, ou como a gente pode dizer, o sistema capitalista. Essa é uma discussão muito grande e que a colonização alemã, né, que toca, evidentemente, a região do Vale do Taquari, tem muito a oferecer. Então, usando como pano de fundo uma pequena picada regional, uma comunidade rural regional do Vale do Taquari, a picada Felipe Esses, picada Vinagre, eu acabei analisando, à luz, né, desses referenciais, principalmente no século XIX, como os colonos alemães, de alguma maneira, ainda estavam imbuídos de tradições, de sistemas culturais de uso comum dos recursos ecológicos disponíveis. E aí, então, eu faço uma análise e pretendo. E esse é um livro que traz mais perguntas do que respostas, evidentemente, né? Na medida em que eu vou questionar o quão modernos, no sentido amplo da questão, eram os colonos alemães e quão comprometidos eles estavam, né, de fato, com as realidades do mercado ou com a apropriação utilitarística da natureza de alguma maneira geral. Então eu vou colocar algumas perguntas sobre isso, uma vez que muitos, ou a maioria dos colonos que vieram para o Vale do Taquari, ou mesmo para o Rio Grande do Sul, para o sul do Brasil, tinham um contexto rural, eles saíam de contextos rurais na Alemanha, justamente no momento em que as economias comunais estavam sendo destruídas por reformas privatizantes, liberais, né, naquele período. E, de alguma maneira, eles trazem para o Brasil muitas dessas questões. Então eu vou analisar nesse livro como o trabalho se organizou, principalmente sob o contexto de mercados imperfeitos, que boa parte do Vale do Taquari era uma fronteira agrícola no século XIX e XX, e muitos dos recursos como trabalho, terra, eram muito inteligentemente manejados entre as famílias e o sentido de retribuição e reciprocidade era muito grande. Então, esse é um livro que basicamente trabalha sobre essa transformação, né, do sistema de gestão, de percepção cultural do trabalho, da produção econômica, ecológico-cultural em direção ao capitalismo, como as relações que a gente tem hoje. Eduardo, o agricultor dessa época, da tua pesquisa, ele era mais preocupado com o meio ambiente? Eu diria que sim. Evidentemente. Muitas vezes mesmo sem pesquisa, sem nada. Claro, né? Claro. Evidentemente sim, porque ele necessitava. Eu sempre costumo dizer, eu moro na Alemanha há 10 anos. A Alemanha é um país que tem quase 35% de sua área coberta com florestas, né? E a Petrobras do passado, né? Eu sempre digo, o posto de gasolina do passado era floresta. Ele precisava dessa energia, e isso eu trago desse livro também, como que na Alemanha o manejo das pessoas mesmo, não estou nem falando do manejo do Estado, né, ou coisa parecida, as pessoas tinham uma grande preocupação porque elas necessitavam ter recursos energéticos para construir suas atividades. Então, sim, eu diria que sim, eles eram preocupados, né? Existe um discurso, né, da questão do desmatamento, que associa o colono com o desmatamento. Na minha pesquisa de doutorado, que vai ser publicada futuramente, eu analisei isso com bastante exatidão na colônia de Santa Cruz e observei que
durante quase 2 gerações, os colonos, em média, desmatavam 20 a 25% dos seus lotes agrícolas. Então, em 2 gerações, nós tínhamos ainda 75% de recurso florestal em cada propriedade. Isso vai mudando na medida em que chega a linha do trem, chega o acesso aos mercados, né? Na medida em que as relações de capital mesmo se tornam, e as infraestruturas que agilizam a produção econômica vão chegando. Uhum. Eduardo, vamos falar sobre o lançamento, então, desta obra para o ouvinte que nos acompanha agora, ficou interessado, quer saber mais, quer acessar este material. Uhum. Bom, amanhã à noite, na Univates, às 19 horas, né, numa promoção do Instituto Histórico e Geográfico do Vale do Taquari, estaremos então na Univates, vou estar lá presencialmente, pretendo fazer uma pequena introdução com slides sobre o livro e convido a todos para participarem, será um bate-papo muito interessante, uma vez que isso é um tema bastante querido por boa parte dos habitantes dos vales, né, uma vez que os temas relacionados à colonização alemã e as perspectivas que dela emanam são sempre muito discutidas entre a população. E, além disso, eu acho que esse livro é um livro bastante contemporâneo, uma vez que ele tematiza como é que a gente pode gerenciar, com exemplos históricos, evidentemente, as questões dos desafios ambientais, ecológicos e de redistribuição dos recursos econômicos que nós temos hoje em dia. Não está no tema, né? Não está na pauta, mas é importante a gente abordar. É tudo muito recente. A tragédia realmente que aconteceu em São Paulo é gigante, mas tu é um especialista na área, no meio ambiente. Tem como explicar uma quantidade que extrapolou qualquer limite de chuva em 24 horas como essa, professor? Pois essa é uma pergunta. Eu confesso a vocês que eu não tenho acompanhado tão de perto essa questão, porque eu estou em alguns dias de férias aproveitando um pouco a família, né? Mas basicamente o que a gente pode dizer nesse sentido é de que desastres, e vejamos também o caso da Turquia, né? O terremoto, evidentemente há um componente geológico que independe do que os seres humanos fazem, né? Mas muitas das consequências de desastres, né? E a literatura em sociologia de riscos e desastres, por exemplo, vem apontando que muitos desastres, principalmente os resultados, são também socialmente construídos. Né? À medida que você tem, por exemplo, no caso turco, que eu tenho lido um pouco mais, porque há uma comunidade turca muito grande na Alemanha também, as casas mais frágeis, com menor potencial de defesa diante de eventos dessa natureza, foram, de alguma maneira, mais afetadas do que, e particularmente o povo curdo, né, que é um povo que tem um desejo de identidade, de dependência do Estado turco, foi parcialmente muito afetado. A questão das chuvas é um flagelo que acompanha o sudeste do país há muito tempo, né? E, evidentemente, há sempre a relação entre a desocupação desordenada do território. É uma região, quem conhece a região, eu tenho familiares ali nessa região também, é uma região com uma geografia bastante acidentada, e você tem que ter um zoneamento desse território, ou seja, há uma necessidade maior do gestor público, na minha opinião. Eu acho que isso está acontecendo aos poucos, de perceber, né, as questões de fundo ambiental como determinantes para a ocupação de territórios. Né, o governo precisa agir rapidamente porque algumas áreas precisam ser desapropriadas rapidamente, é para ontem. Sim, evidentemente. O Brasil tem essa característica, né? As pessoas ficam lá. O governo precisa retirar. Eu sempre digo que na Alemanha cada pedaço de solo é metrificado, organizado e zoneado. Né? Então, quando eu venho ao Brasil, eu sempre falo às vezes com minha esposa, a gente está no caminho e às vezes a gente comenta assim, né? Evidentemente, saindo um pouco do ponto de vista acadêmico, né, e analisando assim, nossa, como é incrível como no Brasil ocorre, de fato, né, invasões sobre territórios e evidentemente, as populações que depois são afetadas são também as populações desfavorecidas, né, porque normalmente o que acontece são em áreas onde a ocupação é irregular, onde você não tem, inclusive, título de propriedade do solo, né, então há uma necessidade de fazer uma reforma urgente do solo urbano, né, de redistribuir a população e que isso possa ser feito de uma maneira justa, né, para que a gente não veja mais esse tipo de catástrofe acontecendo todos os anos no Brasil. Né? É verdade, todos os anos, né? A gente se prepara para noticiar e, claro, a sensação que a gente tem, de acordo até com a fala do Moisés, é que cada ano piora, né? A gente vai noticiando de forma mais trágica. Eduardo, agradecer a sua disponibilidade de estar conosco, desejar sucesso amanhã, neste momento de Fala Comunidade, e que possamos falar mais vezes. Quando estiver no Brasil, sinta-se à vontade para estar aqui conosco. Claro, eu agradeço muito a oportunidade, um grande abraço, estou sempre à disponibilidade. Um abraço.